iniciando nossa aula aqui. E conforme nós já vimos nas aulas passadas, né, nós falamos das características da bomba 10V. Algumas foram bem destacadas, como a de que a vazão é proporcional à rotação de acionamento. Isso até é importante para você poder analisar o bom funcionamento dela ou não. E sabemos que também ela é proporcional ao volume de deslocamento. A operação contínua dela, máxima permitida de 280 bar, que é até mais do que suficiente para o sistema de ROV. Nós vimos também a escolha de viscosidade de óleo, de acordo com a temperatura de operação. Vimos também sobre aquelas perdas grandes, né? Temperatura também, que não pode exceder 90 graus, né, em todo o circuito. Então, agora, nossa discussão agora vai ser mais referente ao ajuste da FR. Sei que na aula passada, até para alguns, pode ter se assustado um pouco com aquela equação de Bernoulli, né? Cálculos, mas aquilo é só para dar um alerta para vocês não modificarem o projeto, não modificar o sistema. Né? Porque o fabricante ele já dá uma perda, já indica uma perda para o circuito da bomba, normal. E os projetistas que fizeram essa arquitetura do ROV toda, eles também já trabalharam com essa perda do fabricante, por isso que escolheram essa bomba. Mas se você começa a modificar muito o circuito, foi o que nós vimos, que poderia acontecer uma perda maior no sistema e você não saber de onde está vindo o problema. Então, o que nós podemos aqui falar dessa vez? Apresentar para vocês logo de uma vez o que é esse sistema DFR. Desculpa assim estar dando tantos detalhes, mas é que é importante. Você pode até achar que é muita coisa, mas esses itens às vezes caem em prova, em questões na empresa. Vamos observar aqui esse vídeo do fabricante e depois nós vamos analisar ele passo a passo, para que vocês possam entender o que está acontecendo aqui. Observe com atenção e nós já vamos entender o que está acontecendo aqui. Eu gosto de fazer assim, vamos mostrar primeiro e aí depois dar a explicação, analisar através de um diagrama hidráulico, como é que flui essa pressão, por onde passa o óleo, tá? Então vamos lá? Primeiro, ele diz aqui que regulador de pressão e vazão válvula DFR. Mas o que é isso? Nada melhor do que uma boa imagem. É esse bloco aqui, com as duas válvulas. Nós temos que, antes, só lembrando, por exemplo, uma questão, eu falei de questões que podem cair. Por exemplo, ele pode perguntar, a bomba A10V é que tipo de bomba? Nós já falamos isso antes, né? Que a bomba é uma bomba hidráulica variável de pistões axiais. Agora, outra questão importante é sobre o DFR. Como nós podemos diferenciar externamente as válvulas DR e FR? Olha, observando aqui nessa imagem, nós podemos observar que a válvula DR está presa ao conjunto fixado mais próximo da carcaça da bomba. E a FR é que está mais afastada. Então ele diz aqui, regulador de pressão e vazão, válvula DFR, é composta de um bloco com duas válvulas integradas diretamente na carcaça das bombas. Essas válvulas, na verdade, atuam no controlador do sensor de carga, Load Sense. O que será isso? Nós vimos naquela apresentação desse mini clipe que eu passei aqui antes. Mas fica mais fácil você saber que ele vai conectado aqui, nessa porta X do DFR. Nós vamos saber por que também. Não se preocupe agora se não estiver entendendo ainda.
porque isso é só uma visualização dos itens que compõem esse conjunto, esse bloco de duas válvulas. Então nós temos aqui a válvula DR mais próxima da carcaça da bomba, tá? E a válvula FR com a porta X. Ele diz que essa porta X é conectada no load sense, que ajusta o ângulo da placa basculante da bomba de maneira a criar um pequeno diferencial de pressão. Mas que placa é essa? O que é isso? Aqui tem como a gente ver? Tem. Aqui, olha, essa é a placa switch plate, a placa basculante. Ela varia a inclinação dela de acordo com esse pistão aqui, ó, que é do FR. Esse aqui é a válvula FR. Está aberto aqui. Tem um cartucho, o spool. Tá? Ele se movimenta. Aqui em cima tem uma mola. E esse é o pistão que vai impulsionar essa placa para lá, para cima, para o lado, né? Para um lado e para o outro, dependendo da posição que ela tiver, para cima e para baixo. Mas vai impulsionar aqui essa placa, vai movimentar, vai criar um balanço aqui dessa placa. Mas, e aí? Ele diz que cria um pequeno diferencial de pressão que possibilita tornar possível o deslocamento do volume pela descarga da bomba. Vamos ver aqui. Aqui dá para ter uma ideia melhor. Essa aqui é aquela placa, switch plate, a placa inclinada. Esse aqui é aquele pistão que vocês viram antes, tá? Do FR, do controle FR, que é esse que está aqui mais distante. Ó. Esse é FR, esse aqui é o DR. Então esse controle FR ele faz atuar esse pistão aqui. Essa placa nós vamos verificar que ela já se encontra numa posição de pressão máxima da bomba. Esses são os pistões axiais, né, que vão variando de acordo com esse conjunto, conforme esse conjunto for girando. Nós vamos observar isso na animação. Você pode ver que tem uma mola aqui, olha. Uma mola nesse pistão aqui. Tá? É um pistão de dimensão menor, a ele concentra mais pressão aqui. Esse pistão aqui de dimensão maior. Então vamos entender aqui o que ele fala mais. Que a válvula DR, reguladora de pressão, que é aquela válvula maior, mantém constante a pressão de um sistema hidráulico e dentro de uma faixa de regulação da bomba. Então o DR regula a pressão. Ele é responsável somente por regular essa pressão. Que pressão até 280 bar. Nós temos aqui que 280 bar dá em torno de 4.060 PSI, mais ou menos isso, 4.061. Então assim a bomba somente recalca tanto fluido hidráulico quanto for absorvido pelos consumidores. Na válvula de comando a pressão pode ser ajustada progressivamente. Aqui é um exemplo, pessoal, de uma bomba, tá? Somente com controle DR. Você pode ver aqui que está bujonado a porta X. Aí esse FR, controle FR, esse ajuste dele deve ser colocado todo apertado para que ele não funcione. Só vai funcionar o ajuste DR, que é esse aqui, mais próximo da carcaça. Então é um tipo de bomba que está funcionando somente com o controle DR, que seria, vamos dizer assim, o mais simples, somente com o regulador DR, para obter o ajuste de pressão máxima de operação, ou seja, uma maior pressão do sistema ajustado nesse regulador. Mas no nosso caso, nós utilizamos a configuração DFR, com o regulador FR. E nós sabemos que o fabricante ele diz que a faixa de ajuste está entre 10 e 22 bar. Nós temos aqui uma outra informação importante. Tá? Desculpa estar falando sempre, reforçando isso, mas é importante que vocês
tenho esse conhecimento. Esse diferencial é controlado pelo valor de pressão estabelecido pelo ajuste da válvula de controle de vazão da bomba. Porque esse FR, ele, vamos dizer assim, dá a partida na bomba, vamos dizer assim. Vocês vão entender melhor. O que pode ser identificado por ser a válvula mais afastada da carcaça da bomba e também da válvula DR. Aquilo que nós já falamos, está mais afastado é FR, tem a porta X aqui, do load sensing, e mais próximo da carcaça a válvula DR. Aqui um exemplo do ajuste, conforme é feito, né? Tem uma porca de travamento, o ajuste com a chave Allen é muito simples. Aqui o spool, né, do DR, a mola, veja que ele tem um corpo maior assim, né, porque ele trabalha até 4.000 PSI. O ajuste geralmente no ROV é de 3.000. Então, como nós vimos na figura anterior, aquela porta X bujonada, conforme está aqui, a porta aqui está bujonada, só entra em operação o spool DR, para ajuste só de pressão. Então, é outra pergunta que pode ter. A empresa pode fazer para você. Se a porta X estiver pressurizada, a bomba vai estar operando com valor ajustado em DR ou FR? Então vamos lá. O que nós precisamos agora entender? Como funciona? Como é que passam esses fluidos por aqui? Como é que nós vamos ver isso? Através de um circuito hidráulico. Então vamos colocar esse circuito aqui. Antes de analisar esse circuito, deixa eu ler o que nós temos aqui de informação. Embora, olhando de maneira externa e superficial, as duas válvulas são muito parecidas, realmente. Mas existem algumas características construtivas básicas que as tornam diferentes e que proporcionam o seu perfeito funcionamento no circuito hidráulico interno da bomba. Podemos observar claramente que a válvula FR possui uma construção menor e que sua mola de ajuste é de tamanho inferior à da válvula DR. Isso é outra observação importante. Elas possuem molas de tamanhos diferentes e que atuam para pressões diferentes. Da válvula DR, essa mola suporta até 4.000 PSI. Da válvula FR, ela suporta até uns 400 PSI no máximo. Bem que nós vimos que o fabricante, o que ele fala? Eu tenho anotado aqui, de 10 bar a 22 bar. 10 bar em torno de 145 PSI. De 22 bar é em torno de 320 PSI. Essa é a regulagem que ele permite com esse spool FR. É claro que essa mola suporta até 400 PSI, então talvez você consiga ir um pouco mais, tá bom? Mas vamos entender agora como é que funciona isso aqui? Para aqueles que são da eletrônica, fica um pouco difícil. Quem é da mecânica já deve ter entendido até só de observar aqui o diagrama hidráulico. Mas vamos ajudar o pessoal da eletrônica. Esse círculo aqui, olha, com a setinha e com essa linhazinha aqui, tal, isso é a bomba. E ele indica o sentido na direção, o sentido do fluxo, para cima, para aqui, ó, essa seta aqui. Então sai de algum lugar, da onde? Do S, que é conexão de sucção. É o S, vem do tanque, do reservatório. Tem uma baixa pressão aqui, de 1 atmosfera ou mais um pouco, dependendo do mergulho. Aqui a saída, seguindo o sentido, nessa direção, o sentido é o quê? É a alta pressão que a bomba vai fornecer. E essa linha aqui é para dizer que ela é variável. E o que representa esses pistões que estão nas extremidades? Justamente aqueles que vão variar a pressão e a vazão aqui.
fornecida pela bomba. Nesse diagrama nós vemos que existe um pistão já com a mola, é um pistão de polarização, nós chamamos de bias. Spring bias, essa mola de polarização, esse pistão de polarização. Ele já está no máximo, deslocamento máximo. Então a bomba em standby, ela já inicia com esse deslocamento máximo. Enquanto esse aqui é o upstroke, que incrementa a pressão, esse é o downstroke. Upstroke, downstroke. O que é downstroke? Vai desfazer o incremento. Então ele não tem mola, ele precisa ser alimentado por algum fluxo de fluido com pressão para que ele possa expandir aqui a câmara e empurrar o pistão o suficiente para abaixar esse daqui e reduzir a pressão aqui da bomba. Nós vamos entender como é que isso pode funcionar. Inicialmente, nós vamos analisar aqui, ó, upstroke, swash plate, que é aquela placa, downstroke, que vai desfazer. Aqui são as duas válvulas, é o conjunto DFR. Quem é DR e quem é FR? DR é o que está mais próximo. Tem uma mola que pode trabalhar em torno de 3.000 PSI. FR é o que está mais afastado. Ele vai trabalhar o quê? Com uma mola em torno de 300 PSI. Tá? Isso é dado pelo fabricante, tá, pessoal? Aqui, ele coloca não incluído fornecimento, seria uma DCV, que é uma válvula proporcional com centro fechado. Controle direcional, desculpa, uma válvula de controle direcional com centro fechado. No nossa análise, nós começamos acionando a bomba e temos aqui o fluxo vindo do reservatório em azul, que é de baixa pressão, e já saindo um fluxo com uma pressão mais elevada na saída da bomba, porque ela já eleva logo no início. E essa válvula de centro fechada não vai deixar passar o fluido por aqui, pelo circuito. Vai bloquear. Isso vai fazer o quê? Com que todas essas linhas se preencham com óleo e a pressão comece a subir, a crescer rapidamente. Então ela vem para cá e ajuda a manter esse pistão no máximo, na operação máxima. Vem para cá e vai entrar na válvula DR, mas não vai acontecer nada aqui, pessoal, porque a mola ela trabalha em torno de 3.000 PSI. É uma mola muito forte. Para ela se deslocar, esse pistão aqui, olha, ele se mover, esse carretel, desculpa, pistão não, esse carretel, esse spool se mover, ele precisa de uma pressão muito grande aqui. Já o FR, o spool do FR, ele vai se movimentar quando chegar essa pressão aqui, mais elevada do que essa que está vindo do tanque, porque a bomba já elevou a pressão, ela já entrou em funcionamento. E o que vai acontecer? Nós estamos vendo aqui a entrada A, que vai para os dois spools. Ela é proveniente daqui, da alta pressão da bomba. Daqui, ó, a mesma pressão que sai aqui, o mesmo fluido que sai aqui na bomba, está saindo aqui, está entrando aqui. E como que ela iria movimentar esse spool? No DR spool tem um orifício aqui, vocês observarem bem. Esse orifício, o óleo entra por ele e vai para essa parte aqui de baixo da câmara, que vai tentar encher de pressão para empurrar o carretel. Não consegue, porque a mola é muito forte. Então ele vem aqui também alimentando o FR, entra por esse orifício e vai preencher essa câmara aqui. E vai conseguir empurrar o carretel, porque a mola dele é mais fraca.
Ela trabalha com pressões somente até 400 PSI. Nesse momento, vai se encher esse reservatório aqui, essa parte aqui, conforme nós colocamos, e vai haver o movimento, a variação aqui. Quando isso estiver variando, o que vai acontecer? Essa vedação aqui vai passar para cá, para essa posição. Nós vamos ver naquele vídeo que eu mostrei no início, nós vamos ver ele de novo, para vocês entenderem isso melhor. Então, essa variação vai permitir que essa vedação venha para cá e a passagem desse fluido de alta pressão que está vindo já da bomba, que estava crescendo, que conseguiu empurrar esse spool, vai entrar aqui, percorrer aqui, vai passar por esse spool aqui, esse carretel, vai passar por aqui, descer pela B e empurrar, olha que bacana, empurrar esse pistão aqui do D-stroke. Empurrando o pistão do D-stroke, ele vai movimentar a swatch plate. Movimentando a swatch plate, vai reduzir a pressão da bomba, que estava em pressão máxima. Vai cair para a pressão do sistema DF, que está ajustado ali. Se tiver ajustado para 20 bar, com ΔP para 20 bar, ele vai ficar com 300 PSI aqui, na linha. Então, veja bem, se está bujonado o X, porque aqui ó, não passa, é como se tivesse o X bujonado, conforme nós vimos. E você não apertou o spool do FR até o fim para travar ele, se deixou ele regular de fábrica, que é com 14 PSI, 14 bar, ele vai abrir com 14 bar. E vai ter uma pressão de 14 bar aqui circulando aqui. Então a bomba vai ficar em stand-by. Tá? Isso é uma outra pergunta, né, que pode ter também você responder. Né? Se a porta X está pressurizada, a bomba está operando o quê? No valor DR ou FR? No valor DR ou FR? Lembra? Era no valor DR. A porta X não está pressurizada, está com 0, então ele estava no valor FR. Tá? Então, essa linha que está ali... então, o que acontece? A bomba está num tipo de bypass. Vamos lá analisar? Agora fica mais fácil de entender. Olha só. Está com pressão no sistema. É fechado aqui o circuito. Logo, o que acontece? Caiu a pressão na linha, na porta X. Caiu a pressão na porta X. Caiu a pressão na porta X, o FR spool se movimenta. Ele libera o D-stroke e a bomba volta a ter uma pressão mais baixa. Tá? Vamos colocar de novo? Estava com pressão elevada. Pressão elevada. Tudo. Pressão elevada até no FR. Na porta X. Fechou, caiu a pressão. Caiu a pressão. Ó. Caiu a pressão no FR, na porta X. O carretel FR vai funcionar. A bomba entrou em idle. Aqui, olha, movimentou o D-stroke. A bomba entrou em idle. Tá ok? Resumidamente, então o que nós temos aqui? Que o DFR é um regulador de pressão e vazão. A alimentação desse controle é proveniente de orifícios construtivos na carcaça da bomba, que criam uma ação de diferencial e pressão que atua
diretamente nos 2 cilindros de ajuste na placa basculante, que exercerão o controle da vazão de modo proporcional, foi o que nós vimos. Adicionalmente, a função do regulador de pressão pode-se ajustar a vazão da bomba através de um diferencial de pressão no consumidor, por exemplo, uma restrição. Isso é interessante observar que em alguns circuitos nós temos isso, trabalhando junto com o controle FR, né, uma válvula de alívio, né, ajustável, que você pode obter valores entre esse do FR e o DR. Você pode regular valores utilizando uma válvula de alívio. Uma coisa importante com relação também àquelas questões que eu falei que poderiam vir, e o que seria feito numa porta X da HPU, que é aquela porta que nós já vimos lá, do DFR. Então, nós podemos responder a isso, que normalmente possui uma DCV, que é aquela válvula de controle direcional de centro fechado, né? Que ela pode ser comandada para pressurizar a porta X e selecionar DR ou FR. Seria no painel do ROV, você teria lá a seleção para stand-by, ou bypass, ou idle, depende do que o fabricante colocou lá no painel, que é justamente para você poder não aquecer muito o circuito enquanto você faz algum teste, ou quando você faz um teste com ROV no deck antes de descer, ou já tem que descer com a bomba acionada, né? Você aciona ela, geralmente ela sempre acionada em bypass, conforme nós vimos, né? Logo no início, depois você libera ela. Outra questão importante que eu tenho aqui seria quais os valores padrão para ajuste de FR e DR e da válvula de alívio. Então, ajuste padrão de FR nós já temos, que vem de fábrica 14 bar, que é em torno de 200 PSI. Mas vai depender de qual HPU que você está usando, do fabricante, da equipe técnica, né, da empresa, qual o valor que vai ser colocado ali para esse ΔP. E o DR não pode ultrapassar, geralmente não se ultrapassa 240 bar, que fica em torno de 3.500 PSI. O sistema geralmente trabalha com 3.000 PSI, embora esse ajuste DR possa ir até 280 bar, que é em torno de 4.060 PSI. Mas se nós temos uma válvula de alívio do sistema que deve trabalhar 200 ou 300 PSI acima, você vai precisar ajustar ele até esse valor, mais ou menos próximo de 3.500 PSI, para você poder regular sua válvula de alívio e ver se ela funciona. Depois você volta à pressão de trabalho normal de operação do ROV, que é em torno de 3.000 PSI. Conforme eu já disse, tem ROVs que trabalham até com menos, com 2.700 PSI. Né? É possível também. Finalizando então, nós temos aqui falando que a bomba desloca somente a vazão necessária para o consumidor, que ela tem uma alta robustez construtiva, também com tanto thruster e ferramenta. Aqui mostra o pórtico de dreno, o pórtico de pressão, a pilotagem, né? X aqui atrás no DFR, pórtico de sucção, tá? Para finalizar aqui, a bomba está montada, né, com circuito. Só para lembrar que se você muda a posição da válvula DFR do conjunto, né, você vai estar também permitindo a operação dela em outro sentido. Aqui é montado na direita, rotação para a direita. Montado na esquerda, rotação para a esquerda. Tá ok, pessoal? E vamos ficando por aqui na nossa aula. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.